história para a gente. Olha, eu estou recebendo aqui no estúdio o Diego Martins. Ele é responsável por uma pesquisa que foi feita nos últimos 2 anos, né, Diogo? Que traz informações de crimes contra crianças e adolescentes aqui no estado do Pará. Isso é de fundamental importância, até que os próprios órgãos de segurança pública possam trabalhar com essas informações e fazer políticas públicas para proteger ainda mais as nossas crianças. Olha, Diogo, queria primeiro te parabenizar. É de extrema importância a gente ter esses dados agora, principalmente vindo a público, porque às vezes a gente não tem dimensão do quanto as nossas crianças estão desprotegidas. Isso até dentro de casa, às vezes, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco mais já de cara o que é essa pesquisa, o que ela traz para a gente, para a sociedade acompanhar, o que ela destaca, não só para os órgãos de segurança pública, mas principalmente para a sociedade que está acompanhando a gente agora. Boa tarde a todos, obrigado aqui pela oportunidade de estar apresentando os resultados da pesquisa que envolveu várias instituições, vários pesquisadores, e de fato a gente vem trazer como um alerta. Agora no mês de maio acontece o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual e é muito importante, né, principalmente para as famílias que nos ouvem, terem ciência de que essa violência ela acontece essencialmente dentro de casa. A maioria das pessoas que praticam a violência, elas são pessoas próximas, às vezes, né, alguns familiares praticam essa violência contra crianças e adolescentes, e é muito importante a gente estar atento para evitar que aconteça, mas também, caso já tenha ocorrido, que a gente saiba acolher adequadamente e encaminhar para os serviços aqui disponíveis no estado e no município. Qual dado tu considera mais alarmante, relevante para conhecimento público, Diogo? Olha, principalmente a faixa etária, né? A gente observa que é uma violência que acomete inclusive crianças recém-nascidas. Então, assim, a realidade é que de fato ninguém está 100% seguro, ninguém está 100% protegido e por isso muito importante a gente adotar medidas preventivas para garantir ainda mais que crianças possam de fato ser crianças e livres de violência. A gente tem alguns gráficos, vamos dar um deles aí, vamos na ordem que está. Por exemplo, esse que mostra, quem está comigo no YouTube, está acompanhando agora, o total de crianças, total de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no estado do Pará. Esse 19.631, de 2019 a 2023. Esses dados, eles são da Secretaria de Segurança? Isso, correto. São oriundos das situações que as pessoas foram até uma delegacia de polícia e registraram um boletim de ocorrência. Agora, como é que vocês conseguem, deixa para mim, suba para mim aquela imagem lá, o Gabriel. Ali tem dados interessantes, por exemplo, a hora da ocorrência da violência, o sexo, geralmente, né? Eu queria que tu desmembrasse para a gente as principais informações que contém nesse infográfico, Diogo. Perfeito. A gente tem, né, que as principais vítimas são do sexo feminino, chegando a quase 90% das vítimas. A gente tem na questão da faixa etária, né, de 0 a 11 anos, quase 43% das ocorrências, e na faixa etária de adolescentes de 12 a 17, 57%. Dos autores identificados, 98% do sexo masculino. Mas, assim, um alerta importante também, né, que às vezes a mulher também figura nessa condição de autora. A gente teve um percentual pequeno ali, 339 ocorrências do total, mas ainda um número interessante para se observar também, né, nessa dinâmica aí da prática de violência. Em relação a dias da semana, horário de ocorrência, né, a gente tem uma distribuição razoavelmente parecida ali entre os dias da semana, com uma concentração maior segunda, terça e quarta-feira, e no horário da tarde. Que é geralmente quando o responsável, a mãe, o pai, daquele adolescente, daquela criança, está fora de casa, deve estar trabalhando, e aí fica com alguém de confiança, um amigo, um parente, não tão próximo, um vizinho. E geralmente se escreve, geralmente os perfis são esses, pelo menos é o que a gente noticia aqui, né, Diogo? Sempre alguém muito próximo da família que tem essa liberdade com o adolescente ou com a criança e acaba cometendo esse tipo de crime. A pesquisa revela isso ou traz um dado diferente?
Não, é exatamente isso, né? Esse contexto de pessoas próximas e o local de ocorrência, em sua maioria, a residência particular. É exatamente isso que a gente encontrou nos dados. Ainda naquele mesmo gráfico que a gente mostrou agora, tem as regiões, né? Deixa eu colocar para a gente lá, Gabriel, por favor. Quem está com a gente no YouTube está acompanhando, mas ele traz regiões com maior incidência. Seria isso, o Diogo? Quais são as principais regiões? Quando se fala de violência sexual contra menor e adolescente, se lembra muito do Marajó, que eu vejo que nem está ali entre os principais, dos 3 primeiros, né? Esse nível, esse gráfico, ele é por nível de ocorrência, mas também tem a questão das subnotificações, né? Eu queria que tu falasse sobre isso. Exato. No gráfico a gente pegou a taxa de ocorrência a cada 100 mil habitantes. Então, as localidades com uma densidade populacional menor, quando tem uma ocorrência, acaba que a taxa também ela sobe bastante. E aí, entre os 3 primeiros, a gente tem uma grande concentração. Em primeiro lugar, a região do Guajará, seguida do Tocantins e do Baixo Amazonas. E nas taxas por município, a gente tem Vitória do Xingu, Salvaterra e Soure, que os dois, inclusive, são do Marajó, ali figurando entre dos 144 municípios, os 3 com as maiores taxas aqui do estado. A gente tem outros dados também para mostrar, outros gráficos. Vai mostrando para mim, Gabriel, por favor, que são informações importantes. Nós temos esse gráfico que mostra o total de registro de violência, né? E esse é uma análise relacionada à questão da saúde, né? A gente tem dados de 2009, inclusive, bem mais amplo, até 2021. O que revela essa pesquisa, doutor, nesses dados? Olha, ela vem corroborando, os dados que a gente levantou na segurança pública, e aqui ela foi um pouco mais ampla porque a gente pegou um recorte a respeito de todas as violências que foram noticiadas no âmbito da saúde cometidas contra crianças e adolescentes, que foram 31.611 registros nesse período que você mencionou, mas 43% de tudo isso aí foi só de violência sexual contra crianças e adolescentes. E mais uma vez, a gente identificou ali figuras como o pai, a mãe e o padrasto como principais autores, e a residência doméstica ali, o lar dessas pessoas, com 84% das ocorrências figurando ali como o principal local do crime. Perfeito. A gente tem mais ainda informações. É uma pesquisa bastante ampla. Ela demorou 2 anos para ser realizada, doutor? Isso, a gente iniciou essa coleta em 2024 e prosseguiu com a análise, concluindo agora em abril de 2025. Vamos mostrar mais um desses infográficos? Olha só, a gente tem ainda nesses dados de 2019 até 2023, né, o que seria a rota dos grãos, doutor? E de que forma foi feita essa análise? Aqui nós pegamos os 24 crimes sexuais previstos na legislação e estabelecemos um comparativo entre os de maior incidência, fazendo um comparativo entre os dados do estado do Pará, Belém, Barcarena e Breves. Ainda faltou a gente incluir o município de Itaituba para poder concluir a rota dos grãos, que seria o caminho de escoamento da produção agrícola aqui do estado, que passam por áreas de extrema vulnerabilidade, tem grande circulação do modal ali, tanto aquaviário quanto de caminhões, e são pontos aí de atenção para a formulação de políticas públicas para que as crianças e adolescentes dessa localidade não se envolvam ou não sejam envolvidas nesse tipo de prática. Agora a gente vai ter nessa semana ainda, uma campanha destinada à conscientização desse tipo de crime. Queria que o senhor também falasse um pouco da campanha e já me antecipou, e a gente já convida também que na sexta-feira, a partir de sexta-feira, a gente vai ter alguns atos também públicos, relacionados à violência contra criança e adolescente. Exatamente. No Espírito Santo aconteceu uma situação com a menina chamada Araceli Crespo. Ela foi sequestrada, violentada sexualmente, assassinada, e depois tentaram desaparecer com o corpo dela. Esse fato causou uma grande comoção nacional, e no ano 2000 foi instituída uma lei federal que, no dia do assassinato
tragédia que aconteceu foi instituído como o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, que é o dia 18 de maio. Então, em alusão a essa data, acontecem várias programações. E aqui em Belém, no dia 16, a gente vai ter uma caminhada com concentração ali na escola Antônio Carvalho Brasil, na Alcindo Cacela, às 7h30. Todos estão convidados a participarem lá conosco desse ato. A gente vai fazer uma caminhada ali entre os bairros de Condor e Jurunas. E no domingo, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual também está promovendo uma atividade na Praça Benedito Monteiro, lá no Guamá, a partir das 8 horas, com oferta de vários serviços. A gente convida também que todos possam se fazer presente lá conosco. Perfeito. Só reforçando o convite, na sexta-feira sai do bairro do Jurunas, é isso? Sai da Alcindo Cacela, na escola Antônio Carvalho Brasil. Isso, e vai para o Jurunas, ali próximo do Corpo de Bombeiros. E no domingo? No domingo, Praça Benedito Monteiro, no Guamá. Diogo, agradecer a tua participação aqui com a gente, por ter te disponibilizado. São dados importantíssimos. Não tenho dúvida que serão muito úteis, né, para a segurança pública, até para, de repente, legislação, para a LEPA, para a Câmara Municipal de Belém, poder elaborar leis para fomentar a proteção aos adolescentes. São dados que revelam números, ou melhor, são dados que revelam informações muito importantes para a proteção a nossas crianças e adolescentes. E precisando, você já é de casa, precisando, o Comando Mais Liberal, o Grupo Liberal está aberto para você participar com a gente, não só pelo trabalho importante que você está fazendo em prol da segurança pública e principalmente das crianças e adolescentes, mas também pelo seu conhecimento na área. Então, sempre que precisar, pode contar com a gente. Muito obrigado. Os dados também estão disponíveis. Quem tiver interesse de fazer o download, a gente convida a acessarem o site do nosso grupo, né, que é do Coletivo Futuro Brilhante. Está disponível no site futurobrilhante.net.br. Todo mundo pode ir lá baixar e se apropriar, ler com mais calma, e a gente está à disposição também para esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Diogo Martins, o pesquisador, e veio com a gente hoje compartilhar esses conhecimentos.